quero falar hoje sobre dias que ficarão para a história. Fala para quem está do seu lado. Existem dias que ficarão para a história. Pastor, mas todos os dias ficarão para a história. Não, alguns dias eles viram história. Alguns dias ficam para a história. Você não lembra do dia anterior, ou talvez de 3 ou 4 dias antes da morte de Ayrton Senna, mas você nunca vai esquecer do dia em que ele partiu. Eu não lembro o que eu estava fazendo no dia anterior ao 11 de setembro, mas eu lembro claramente o que eu estava fazendo no dia em que eu vi a notícia pela primeira vez. Talvez você não lembre, alguns aqui vão lembrar, mas talvez você não lembre o dia ou a noite em que o seu filho foi concebido, mas você lembra com certeza o dia em que ele nasceu. Vocês estão comigo, gente? Eu estou preocupado aqui hoje. Olha para cá, não se distrai não. Porque existem dias que viram história, mas existem dias que marcam a história, entram para a história. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Declara comigo, diga, dias que ficarão para a história. Todos os dias nascem com o mesmo potencial de serem dias que ficarão para a história. Então o que separa um dia ordinário, um dia comum, de um dia extraordinário, um dia fora do comum? São as minhas escolhas. O que eu escolho fazer ao longo do dia é o que vai construir, o que vai se tornar aquele dia. Silvão aqui já jogou na seleção brasileira. Diz ele que já fez mais de 30 gols. Eu só vi um até hoje que fica em replay direto lá no YouTube. Mas certamente, você já jogou na Itália, em vários outros lugares, certamente existem dias que você acordou e falou, hoje é um dia que pode entrar para a história. O time que perdeu vai lembrar da derrota, mas o time que ganhou vai lembrar para sempre daquele último passe, aquele lançamento, aquele toque que fez com que eles ganhassem, e aquilo mudou a história deles. Existem dias que eles têm esse potencial. A questão é, irmão, pega isso. Se os dias que eu tenho vivido não têm sido dias extraordinários, são as escolhas que eu tenho feito que não têm moldado os meus dias. Não coloque em Deus a culpa pela ausência de milagres, se na verdade você não tem ansiado por eles. Não coloque em Deus a responsabilidade por algumas coisas que você está vivendo, se você não entregou para Ele totalmente o controle. Pergunta que eu mais recebo, aonde está Deus no Covid? A pergunta que a gente tem que fazer é, onde está a nossa casa na África, nas favelas do Rio, no sul da Flórida, onde você está? E o que você tem feito? Porque é fácil a gente perguntar o que Deus faz no macro, quando a gente não para avaliar o que a gente não tem feito no micro. O que a gente está fazendo aqui é construção de uma igreja, mas vai muito além de a construção de um templo religioso, de uma igreja evangélica. A gente está aqui cumprindo um chamado, obedecendo um chamado. Ide por todo canto e pregue a toda a criatura, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu essa convocação. Então, o que a gente está fazendo é corresponder ao chamado dele. Onde estava Deus no Covid? Onde sempre esteve, assentado no seu trono. Agora, e se o Covid foi de fato uma arma biológica? A pergunta que a gente tem que fazer não é aonde estava Deus quando aconteceu, mas é como a gente, como igreja, vai se posicionar enquanto acontece. A gente decidiu se posicionar como um canal de cura. Milhares de testemunhos. Eu não estou falando de uma forma hipotética, não, milhares de testemunhos. Zerou para mim aqui, mudou alguma coisa no som aí? Me ajuda aí, mano. Milhares de testemunhos de milagres, de cura, no ano passado. Por quê? Porque no ano em que a maior crise da nossa geração é saúde, a gente entendeu, a gente precisa se posicionar ainda mais como um canal de cura. Então qual é o meu papel? O meu papel é fazer escolhas que vão tornar cada um dos meus dias, dias que entrarão para a história. Você está comigo? Diga amém. Pastor, me dá um exemplo de alguma escolha então que eu posso fazer que vai mudar o meu dia, que vai mudar a minha história. Irmão, você precisa começar pelo começo. Repete isso comigo, diga, eu preciso começar pelo começo. Precisamos dar um primeiro novo passo de fé. Às vezes a gente não dá o primeiro porque acha que a jornada é longa, mas se você der o primeiro, a tua preocupação no próximo passo é só dar o próximo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. A verdade é que se Deus mostrasse para a gente todo o processo, a gente não entraria em alguns dos processos. Ele mostra o final e qual é o primeiro passo que você tem que dar. Então ele fala, olha só que interessante, quando ele encontra Pedro, ele fala, Pedro, se você largar tudo e me seguir, eu te farei pescador de homens. Então tem um convite inicial e tem um destino final, mas ele não fala o que vai acontecer no meio do caminho.
Quando ele fala com Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, é o convite inicial. E ele fala, e vai para o lugar que eu te mostrarei, o destino final, mas no meio do caminho é que existe uma separação, irmão, entre meninos e homens. No meio do caminho é que a história está sendo escrita. Então, o que eu preciso fazer para viver dias que vão marcar a história? Eu preciso dar o meu primeiro passo de fé. Declara isso comigo, diga, eu preciso dar o meu primeiro passo de fé. Novos passos de fé geram dias que ficam para a história. Quando Pedro deu um passo de fé, andar sobre as águas entrou para a história. Eu queria pedir intercessão aos voluntários. Fica ligado comigo, por favor, gente. Hoje tá diferente demais aqui. Eu sinto uma presença gloriosa, mas eu sinto uma distração infernal. Então me ajuda, por favor. Eu queria pedir, Leandro, lidera os voluntários no backstage. Ninguém se movendo, por favor. Existe algo de Deus para essa manhã. Eu preciso contar, começando pelo nosso time, pelos nossos voluntários, amém? Você que fala em outras línguas, não se distraia. Você não está assistindo o que Deus está fazendo. Você foi chamado para ser um canal do que Ele está fazendo. Então começa a falar em outras línguas no seu lugar, no seu interior. Vamos encher esse lugar ainda mais da presença dEle. Tem algo de Deus para ser liberado aqui hoje, amém? Não é função dos visitantes. Alguns nem sabem quem Deus é. É a função daqueles que já caminham com Ele há algum tempo, amém? Então eu preciso de vocês, vamos junto. Quando Pedro deu um passo de fé, andar sobre as águas entrou para a história. Quando Davi deu um passo de fé, vencer um gigante entrou para a história. Quando Abraão deu um passo de fé, a sua descendência entrou para a história. Quando Jesus deu um passo de fé, a sua vida entrou para a história. Então, os milagres que os seus filhos vão viver, promessas que os filhos dos seus filhos vão viver, estão diretamente ligados a primeiros passos de fé que você vai dar, e isso vai mudar a história. Então, há 15 anos atrás, eu dei um primeiro passo de fé. Quantos pastores existiam na sua família, André? Nenhum. Deus me tornou o primeiro. Então eu não posso ficar falando, não tem nenhum pastor na minha família, não existe ninguém que tem pregado o evangelho na minha casa. Não, peraí, não tem ninguém? Então Deus me chamou, eu vou dar o primeiro passo de fé. Eu vou começar a construção de algo que vai ecoar pelas próximas gerações. Sabe uma coisa que eu acho incrível? Olha para mim, irmão. Antigamente existia uma visão muito mais clara, principalmente entre homens, de construir patriarcado. Você sabe qual era? Olha que louco isso. Você sabe qual que eram os filmes que inspiravam a minha geração? Homens de honra, Coração Valente. A gente via aqueles filmes, O Patriota. Não é verdade? Chorava, mano, Ben-Hur. Uau. Quem falou Valentim? É um bom filme, esse eu não lembro de ter assistido. Boa, a gente era movido por valentia, muito bom. Agora, quais são os filmes dessa nova geração? Crepúsculo. Harry Potter. Irmão, entende isso? Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver com entretenimento. Mas é a expressão de algo que está acontecendo. Poderoso Chefão, tirando todo o contexto que existia por trás, ok? Não me entendam mal. Mas fala, fundamentalmente, e é por isso que mesmo sendo um filme que fala sobre crimes, atrai muitos homens. Porque fala da construção de patriarcado, fala de um homem que entendeu, eu vou construir algo que vai ser a base pela qual os meus filhos vão se mover. Você sabe por que os baby boomers, pessoas que vieram antes da geração Z, geração Y, a geração Touch, que é a geração dos nossos filhos hoje, por que eles eram tão preocupados com construção de patrimônio? Porque a visão deles é, eu preciso construir uma base sólida, que vai ser a base que os meus filhos vão se mover. O meu avô, por exemplo, um deles veio do Ceará e outro veio de Portugal. O meu avô que veio de Portugal entrou no navio e ficou, 40 anos sem retornar para ver a família. Então ele começou a trabalhar como pedreiro, depois ele começou a abrir um negócio, abrir um bar e depois ele começou a construir. E aí quando ele partiu, ele deixou inúmeros imóveis para a família, porque a concepção dele é, eu vou trabalhar incansavelmente para construir uma base segura para minha família. Ele entendia que ele estava construindo uma base sólida, um patriarcado. É comum a gente ver, há gerações atrás, alguém que falava, cara, o meu avô quando chegava, reunia todo mundo em volta da mesa. O meu bisavô, por parte de pai, ele tinha um único campo de pouso de Fortaleza. Então, quando o presidente ia para visitar a cidade, parava no campo de pouso do meu bisavô. Ele reunia toda a família e o presidente ia lá e falava com cada um dos filhos, deu um emprego federal para cada um deles. E ele era considerado um coronel sem nunca ter servido ao exército. Por quê? Porque ele começou do zero e fez história. Agora o que a gente precisa entender é o seguinte, irmão. Pega isso, em nome de Jesus.
Gente, o Kids está demais hoje, hein? Alguém me ajuda, bota a criançada para brincar lá fora. Eu acho que é isso que está distraindo o pessoal. Alguém me ajuda a dirigir o culto enquanto eu prego. Eu não consigo fazer os dois, por favor. Por favor, senão me exponho aqui. É porque eu sou muito evangelístico. A minha preocupação é quem está visitando pela primeira vez e não vai ter um encontro com Jesus porque um grito tirou a sua atenção. Eu só quero que você saia daqui diferente como você entrou, amém? Eu estou aqui para isso, é o que me move. Se não acontecer isso, eu estou frustrado hoje. Não adianta ninguém falar, a pregação foi muito boa. Ok, teve salvação? Não. Então, a gente se perdeu em algum momento. A gente só está aqui para falar dele. Então, vamos voltar aqui. Pega isso em nome de Jesus, irmão. O que é esse desejo das gerações anteriores de construir patriarcado? Eram homens que entendiam, eu vou construir uma história que vai selar o destino da minha família. Irmão, antigamente famílias tinham orgulho de ter um brasão que representava a família. Todo mundo lembrava da história do bisavô, do avô. Hoje em dia a gente está vivendo uma crise. Estamos em meio a uma geração em que homens têm medo de serem homens e mulheres têm medo de serem mães. O que vai mudar a história dos seus netos? O teu posicionamento de fé hoje. O que vai mudar a história dos seus filhos? O seu primeiro passo de fé hoje. Seus filhos serão apaixonados por Jesus se verem paixão em você. Seus netos transbordarão se você começar a se encher. Existe uma bênção de Deus separada para a nossa casa. E quando a gente diz sim, a gente começa a se tornar uma plataforma. Os nossos filhos vão se mover a partir daquilo que para a gente um dia era teto, para eles se torna chão. Eu tive a oportunidade de participar diretamente da construção de algumas igrejas no Rio de Janeiro, 4 ou 5. Uma delas eu plantei diretamente. Fui internado, fiquei 35 dias, 7 dias depois que eu saí, já estava pregando de novo. Eu estou tendo a oportunidade de plantar uma igreja aqui. Eu não sei se Deus vai me manter aqui por anos, por décadas ou por meses. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. Daqui a 20 anos, se Cecília e Benício vierem visitar aqui, vai ter uma igreja saudável, pulsante, apaixonada, pregando Jesus. E ela vai falar, tem muito suor do meu pai envolvido na construção dessa história. Homens podem não lembrar, isso acontece naturalmente, nem todo mundo honra o princípio, como tudo começou, mas aquele que viu quem você estava fazendo, ele sabe o que você fez. Pode apagar o teu nome de placas, mas ninguém pode apagar o teu nome da história. Você está comigo? Diga amém. E eu quero declarar em nome de Jesus, hoje é mais um dia que vai entrar para a história. A gente está vivendo uma expansão, uma igreja imigrante, no bairro haitiano, que fala com nações, está expandindo depois de só 2 anos de igreja, nascendo no meio do Covid, para uma nova cidade. Irmão, isso é um dia histórico. Pastor, por que mais uma expansão? Por um princípio, eu quero que isso você guarde no teu coração. Porque não pode parar em nós. Por que mais um culto? Porque não pode parar em nós. Enquanto tiver quem queira ouvir, a gente não vai deixar de falar. E se não couber em 2 cultos, a gente vai passar a ter 3. E se não der vazão em 3, a gente vai passar a ter 5. E se não der vazão em 5, a gente vai multiplicar em 3 ou 4 vezes o que Deus está fazendo. Por quê? Porque não pode parar em nós. O Evangelho não parou em você. O Evangelho começou em você. E a sua casa vai se tornar um lugar de encontro. Olha o que diz Efésios 3:8 na versão A Mensagem. A minha tarefa é tornar público tudo isso. Contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores. Por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunidos na igreja, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Irmão, eu não sei você, mas a ideia de que os céus estão assistindo o que Deus está fazendo através de nós, isso me consome. A ideia de que os céus estão assistindo a história que você está construindo com a tua família, isso me constrange. Deus está convidando a gente para fazer história, irmão. Tem uma frase do Bill Johnson que ele diz que se fizermos história com Deus, Deus fará história através de nós. Tem uma frase do Costa, eu gosto muito, abrindo um parênteses sobre essa expansão, ele diz que a igreja não é uma opção de Deus para a história. A igreja é o plano de Deus para a história. A igreja é o plano de Deus para a história. Então eu quero falar um pouco sobre visão, amém? Para a gente viver dias extraordinários, eu preciso fazer escolhas todos os novos dias que se iniciam. Amanhã, segunda-feira, começa uma nova semana e um novo dia. As escolhas que você vai fazer no primeiro dia da sua nova semana vão definir como vai ser a sua nova semana. André, mas e se eu chegar lá e algumas coisas não mudaram? Pois é, se algumas coisas não mudaram, esse não é o problema.
A questão é se você mudou. Porque se eu começo a minha semana e a minha empresa continua na mesma crise que eu deixei ela na sexta-feira, a questão não é se a minha empresa ainda está em crise, a questão é se eu agora estou em paz. Ninguém que está em crise consegue mudar um ambiente de crise. Mas é impossível alguém que está em paz se curvar a crise que cerca. Você quer um exemplo prático? Jesus está dormindo em meio à tempestade. A Bíblia diz que ele tinha até um travesseiro. Irmão, Jesus não cochilou, ele se preparou para dormir. Um cara que leva um travesseiro e é onisciente, sabe que vai ter uma tempestade, ele falou, cara, deixa eu ver, no itinerário vai ter uma tempestade no meio do caminho, a gente vai levar tanto tempo, eu vou dormir um pouquinho. Jesus estava preparado para descansar. Aí começa a tempestade, os discípulos estão desesperados. Irmão, o autor e consumador da fé, o verbo encarnado, está dentro do barco e os caras estão com medo de um vento. Começam a chamar Jesus desesperados. Senhor, você não se preocupa que a gente morra? Jesus se levanta, acalma o mar, acalma o vento, ensina um princípio para a gente. O princípio que Jesus está ensinando é que são as realidades do teu interior que vão definir as realidades no teu exterior. A paz, vamos gente, eu quero pregar essa manhã. A paz que se instalou ao redor do barco era a paz que já estava dentro dele. O que ele fez foi só trazer para fora. É por isso que Jesus, ele diz, olha, a água que eu tenho para vocês, ela não só vai saciar vocês, mas vai tornar vocês uma fonte. E do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está dizendo, o seu interior vai começar a desenhar as estruturas do seu exterior. É por isso que alguém que tem uma mentalidade próspera, vive prosperidade. Provérbios 11:25, generoso prosperará, aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. Irmão, olha para mim, deixa eu tocar no ponto sensível da comunidade brasileira na América. Uma das características que a gente mais ouve sobre brasileiros na América é que pessoas passaram por dificuldades quando chegaram e agora querem que quem está chegando passe também. Isso é uma mentalidade escrava, é uma mentalidade medíocre. Então, como eu sofri, eu quero que outros sofram. Pega isso, irmão. Eu conheço histórias de pessoas que trabalharam um mês inteiro sem receber, e os seus amigos falaram, olha, o teu pagamento vai ser o know-how que eu estou te dando. Irmão, isso é uma mentalidade pobre, e se tem alguém aqui que faz isso, me perdoa, mas eu não vou deixar de pregar o que eu creio, para não constranger o teu pecado. Isso é uma mentalidade pobre, e eu vou te provar o porquê. Provérbios diz que o generoso prosperará, e aquele que dá alívio a outros, alívio receberá. O alívio que você deixa de dar é o alívio que você vai deixar de receber quando precisa. Cara, as coisas estão difíceis. Por quê? Porque você podia ajudar e não ajudou. Você podia fazer e não fez. E agora você está esperando que Deus te dê coisas que você não semeou para colher. O generoso prosperará. Uma mente próspera gera prosperidade no entorno. Uma mente livre gera liberdade no entorno. A Bíblia diz que nós não temos a mente do mundo. O mundo não pode conhecer Jesus nem entendê-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Irmão, nós temos uma mente transformada. É por isso que a Bíblia diz, olha, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que aí então possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus está ensinando esse princípio. Uma mente próspera exala prosperidade. Uma mente leve torna tudo leve ao seu redor. Uma mente sarada traz cura ao seu redor. Você não está mais refém das circunstâncias, você molda as circunstâncias. Você não está mais refém das circunstâncias, você molda as circunstâncias. Irmão, vamos ser sinceros, Jesus, se precisasse de uma facilidade para fazer o que fez, ele não teria vindo como bebê. Para começo de história, ele é gerado num ventre virgem, de uma família simples, nasce num lugar emprestado. Ele poderia ter descido pronto, com 30 anos de idade, com vários anjos fazendo a abertura triunfal dele, como foi das Olimpíadas, vários drones sustentando a orla do manto dele, e ele chegando e todo mundo, uau, e um LEDzão atrás escrito King Jesus. Você gostou de imaginar essa entrada? King Jesus. E os discípulos com popô, todo mundo, uau. Aí ele vem flutuando assim e fala, é chegado o reino. Não foi assim. O cara que preparou o caminho para ele, João Batista, se vestia com roupas de couro, comia gafanhoto e mel silvestre, estava no meio do deserto, era a voz que clamava no deserto. Nasceu de um ventre estéril, para anunciar aquele que nasceu de um ventre virgem, num lugar emprestado, que trabalhou com madeira,
com trabalhos braçais por anos. Irmão, Deus não poupou o filho do trabalho, vai poupar a gente, vamos ser sinceros. A Bíblia diz que não havia nada nele que nos aproximasse dele. Era um homem de dores, experimentado em trabalhos. Olha o que a palavra de Deus diz, irmão. Ele era um homem, segundo o que a gente chama de castigado. Alguns nordestinos, o pessoal do norte fala castigado. Homem de dores, experimentado em trabalhos. Tinha calo nas mãos, provavelmente tinha bolha nos pés, tinha queimaduras de sol na sua pele. O seu cabelo não era loiro nem alisado, como os renascentistas pintaram alguns séculos atrás, não. O seu cabelo era crespo, cabelos grandes, provavelmente porque não devia ter tanto tempo de cortar. A tour dele durou 3 anos e meio, mas mudou toda a história, ok? Não lançou nenhum grande single, mas mudou a história, dividiu o calendário em 2. Você pode estar na China e seguir o calendário chinês, você só faz business segundo o calendário cristão, antes e depois de Cristo. Você nunca vai enviar um container no seu calendário chinês. Ei, você pode ser de qualquer religião, de qualquer região, de qualquer nação, de qualquer lugar. Toda a criação se curvou à chegada de Jesus, antes e depois dele, antes e depois dele. Vamos junto, irmão, eu quero pregar antes e depois dele. André, eu aceitei Jesus semana passada. Então, o teu calendário mudou semana passada, mas o mundo não parou porque você ainda não se rendeu. O mundo já se rendeu à ideia de que Jesus entrou para a história. E ele mudou a história, e ele refez a história, e ele ainda está fazendo história. Não foi poupado do processo, não foi poupado do trabalho, não foi poupado das dores, não foi poupado da traição. Olha para mim, irmão, tem gente aqui que veio do Brasil, foi traído com alguma expectativa que foi frustrada e ainda não consegue romper emocionalmente porque se sentiu traído. Irmão, Jesus, como o Lê ministrou esses dias, não pediu nem para Judas sair da mesa na última ceia. Jesus, quando é recebido por Judas, fala: com um beijo você trai o filho do homem. Mas antes de falar isso, chama ele de amigo. Não foi poupado da traição, mas a traição de Judas não mudou o caráter de Jesus. Não foi poupado do trabalho, mas os trabalhos que ele fez não mudaram quem ele era. Continuava esperando até o pai falar: ready, tá pronto, começa. Foi obediente, vamos ser sinceros. Você acha que com 15 anos de idade Jesus não queria curar alguns enfermos que via pelo meio do caminho? Mas até, cara, pega essa chave, em nome de Jesus. Alguém está comigo aqui essa manhã? Ele teve que esperar Deus falar: pode começar. Quando Maria fala: filho, acabou o vinho, faz um milagre, ele fala: mulher, o que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. O que logo depois ele faz? Eu creio que Deus deve ter falado: filho, vai, começa. Eu acho que hoje é um bom dia para viver em milagres. Começa. Então pega isso, irmão. Se até Jesus dependeu de uma palavra, cara, isso é muito forte. Se até Jesus dependeu de uma palavra para começar, quem somos nós para começar qualquer coisa sem uma palavra? Se até Jesus precisou de obediência para fazer, quem somos nós para caminhar em desobediência? Você está comigo? Diga amém. Se até Jesus precisou respeitar processos, por que a gente ainda está tentando correr atrás de atalhos? Hoje eu quero pregar e vai tocar muitos imigrantes. Você que está em qualquer lugar do mundo, França conectada agora, Angola, Inglaterra, Áustria, pega isso. Somos 6.200 famílias. Pega isso, irmão. Sabe por que a comunidade brasileira ainda não lidera essa nação em várias áreas? Porque a gente mudou de país, mas não entendeu que tem uma mudança também de transição e cultura. Então a gente quer estar numa nação próspera com uma mentalidade pobre. A gente quer dar jeitinho para tudo. E o problema é que quem vive em busca de atalhos não consegue viver processos. Irmão, você está aqui, faça a coisa certa, do jeito certo, e Deus vai honrar o teu posicionamento. Pastor, você está falando, mas para você é fácil. Você conseguiu o green card, é fácil. Quem cuidou do meu processo sabe. Eu falei de uma forma bem clara: se o meu processo não for aprovado, eu vou entender que Deus não quer que eu permaneça, porque é o Deus que me trouxe pagando até a passagem, é o Deus que me sustenta pagando até o green card. Então, se Deus me trouxe, Ele sustenta, Ele quem faz. Eu não vou fazer força para ajudar quem pode todas as coisas. Irmão, quem sou eu para ajudar quem pode todas as coisas? Até Jesus se submeteu a processos. Olha que forte isso, irmão. Pega essa chave. Pega essa chave. A Bíblia diz que Jesus, antes de encontrar a cruz, ele começa a sentir uma angústia mortal. A Bíblia diz que ele sente uma angústia. E aí acontece um fenômeno. Começa a transpirar
Sangue. Os médicos dizem que esse é o mais alto nível de dor, de estresse que um homem pode suportar. É o mais alto. Depois disso, normalmente o sistema nervoso ele apaga, você desmaia, porque é muito estresse e muita angústia e muita dor. Então, o que está acontecendo, cara, isso é muito forte. O que está acontecendo é muito além de alguém sentindo dor. O que está acontecendo é Deus respeitando processos. Porque as gotas de sangue que escorriam dos poros de Jesus lavaram o jardim antes de lavar a cruz. Pega isso, irmão. A Bíblia fala o tempo inteiro de primeiro Adão e segundo Adão. O primeiro Adão pecou e o segundo Adão redimiu. O primeiro Adão errou e o segundo Adão mudou a história. Aonde que Adão pecou? No jardim. Aonde Deus começa a lavar e redimir a criação? No jardim. O sangue de Jesus tocou o jardim antes de lavar a cruz. Deus respeita processos. Isso é muito profético. As primeiras gotas de sangue do Messias foram derramadas no jardim. Antes do seu corpo ser ferido, o seu sangue já estava sendo aspergido, derramado. Isso é muito forte. Aí então ele é ferido, entregue, humilhado, colocado numa cruz. Zombam dele, tomam suas vestes. E aí ele fala, em alto e bom som, está consumado. Então o sangue de Jesus derramado sobre aquela cruz tornou aquele dia um dia que mudou a história. O dia em que o sol se recusou a brilhar. O dia que Jesus se entregou é o dia que o sol se recusou a brilhar. A Bíblia diz que o dia se tornou noite, rochas se partiram, mortos ressuscitaram e adentraram novamente a cidade. Irmão, era dia e se tornou noite. Por quê? Porque quando o autor da vida morreu, o sol se recusou a brilhar. Você já parou para pensar na profundidade que é o sacrifício de Jesus? O autor da vida experimentou a morte para a gente poder viver de novo. O autor da vida experimentou a morte para a gente poder estar de pé de novo. E esse é o meu convite para você, de forma explícita hoje e de forma implícita em vários momentos. Irmão, a gente precisa corresponder a quem amou a gente primeiro. Tem gente abrindo mão de chamado por causa de relacionamento. O seu relacionamento começou ontem. Jesus te conhece desde a eternidade passada. Tem gente abrindo mão de ministério por causa de dinheiro. Tempo é dinheiro na América, mas então o seu Deus é dinheiro? Se o seu Deus é dinheiro, adore a Ele. Mas se o seu Deus é o Deus vivo, coloque as coisas no seu devido lugar. A gente valoriza o que a gente prioriza, irmão. Coloque as coisas no seu devido lugar. Você está falando para eu trabalhar menos? Não, eu estou falando para você buscá-lo na medida certa, e todas as outras coisas vão se adequar a isso. Quando amamos a Deus, irmão, devidamente, amamos todas as outras coisas proporcionalmente. Amar quem me amou primeiro, servir quem me serviu primeiro, dar tudo para quem deu tudo por mim. Como eu posso dar parte para alguém que deu tudo por mim? Eu estou tentando me organizar para conseguir pregar mais vezes sem ficar com a minha garganta tão mal. Hoje eu estou à base de anestésico desde o início do culto. Por quê? Primeiro, porque eu não tenho preparo ainda vocal para a loucura que está acontecendo. Eu preciso me preparar. Mas segundo, que se mesmo com preparo minha voz estivesse acabando, eu pregaria até o finalzinho dela. Por quê? Porque como eu vou oferecer parte para quem entregou tudo por mim? Você está comigo? Então, como nascem dias que ficam para a história? Quando a gente entrega tudo, quando a gente não para por conta das circunstâncias, quando a gente não para por conta das opiniões alheias, quando a gente não para por conta das emoções. Irmão, recebe isso em nome de Jesus. As suas emoções podem estar sendo o seu maior sabotador. Você acorda num dia que parece que as coisas não vão bem e você aceita o conselho do seu coração. O seu coração é enganoso, irmão. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então a gente acorda desanimado, o seu coração fala: eu acho que hoje não vai ser um dia bom. E a gente fala: quer saber?
Você tem razão, irmão. Antes de ouvir o teu coração, ouça o que diz a palavra do Senhor. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. O Senhor é o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro presente na hora da angústia. Feche teus olhos, deixa eu liberar algo sobre você.